Porto Alegre que tem um jeito legal, é lá que as gurias, etc e tal, nas manhãs de domingo, esperando o Grenal, passear pelo Brick num alto astral. Porto Alegre me faz tão sentimental. Porto Alegre me dói, não diga a ninguém. Porto Alegre me tem, não leve a mal. A saudade é demais, é lá que eu vivo em paz. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Mauro Pinheiro, querida Silvana, que representa o Parlamento Gaúcho, do qual eu tive a honra de pertencer e ser presidente, e ela também foi presidente daquela casa. Querido amigo, irmão Celso Bernardi, hoje presidente de honra do meu partido, Partido Progressista, e me filiei no exemplo dele, no exemplo da boa política de tantos homens públicos do Rio Grande do Sul. Vereadora Mônica, que para nós, para a família Covatti, sempre foi um orgulho. Eu que conheci Pedro Américo Leal bem antes que você, lá no município de Constantina, e sempre me inspirei no nosso guerreiro Pedro Américo Leal. E chegando em Porto Alegre, conhecemos você, que é um exemplo para a boa política de Porto Alegre, das mulheres gaúchas e de todos os gaúchos. Senhoras e senhores, amigos e amigas que estão presentes nesse momento. Há 251 anos, no dia 6 de setembro de 1773, aconteceu a primeira sessão do Poder Legislativo em Porto Alegre. Nesta primeira sessão, os 5 vereadores deliberaram sobre o preço da carne, o aluguel de uma sede e escolhendo o nome para crianças que foram abandonadas pelas suas famílias. Naquela época, a Câmara tinha função administrativa e seus poderes se estendiam por toda a capitania do Rio Grande do Sul. Hoje, a Câmara exerce funções essenciais na elaboração das leis que impactam diretamente a vida dos cidadãos, desempenhando um papel ativo nas decisões que moldam o futuro da nossa querida capital. A Câmara é o espaço onde a voz da população é ouvida, por isso é chamada carinhosamente de Casa do Povo. É o vereador o primeiro elo entre a sociedade e o governo.
estando mais próximo da realidade das comunidades e conhecendo de perto as suas necessidades. É o contato direto que permite as demandas de cada cidadão, de cada bairro, de cada vila, chegarem rapidamente e serem transformadas em ações das políticas públicas. Quem me conhece sabe o quanto admiro e defendo a figura do vereador. É ele que realmente conhece as necessidades da nossa população, protege o patrimônio público, preserva e valoriza a nossa história, a nossa cultura, os nossos legados. Me orgulho estar aqui nesta tribuna, por onde já passaram grandes nomes da política, como os vereadores eméritos Alceu Colares, Guilherme Vilela, Ibsen Pinheiro, Jair Soares, professor Garcia e João Dib, nosso decano João Dib, o Joel, tantas outras figuras extraordinárias da política do Rio Grande do Sul. Gostaria de expressar minha profunda gratidão ao vereador presidente Mauro Pinheiro. Muito obrigado, meu amigo, meu irmão, vereador Mauro Pinheiro, por ter me concedido o título de cidadão de Porto Alegre. E também a cada um dos 36 parlamentares de tantos partidos, de todos os partidos que atuam nesta casa, por terem aprovado este reconhecimento por unanimidade. Este título representa uma grande honra para mim, para minha família, e reforça o meu compromisso em trabalhar incansavelmente pelo desenvolvimento da nossa querida capital, que não há gaúcho, não há gaúcha que não sinta orgulho e amor pela capital de todos os gaúchos, Porto Alegre. Agradeço de coração a confiança depositada e reafirmo a minha dedicação em continuar servindo Porto Alegre com todo o meu empenho. Vereador Mauro Pinheiro, você me inspira. Eu lembro do Mauro naquela reunião da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, no seu lançamento. Mauro, você contribuiu muito. Na ocasião, eu remetia todas as nossas reivindicações à Frente Parlamentar, lá no Parlamento Gaúcho, lá no Parlamento Nacional, exercida pelo então deputado, hoje ministro, João Augusto Nardes. E nós, naqueles pleitos, conseguimos muitos objetivos. Tantos outros foram conseguidos quando eu fui deputado federal. Mais ainda conseguidos agora que o meu filho está lá como deputado federal. E outros tantos conseguidos pela, eu digo, mini reforma tributária. E se eu pegasse aquela lista que nós elaboramos na ocasião,
da formação da Frente Parlamentar do Rio Grande do Sul, eu tenho certeza que outras tantas estão por vir ainda, e que nós temos esperança que venha. O Brasil não pode se calar, o Rio Grande não pode se calar, mediante tantas necessidades que tem o empreendedor gaúcho e brasileiro. Nessa tragédia que passamos recentemente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, fez com que nos reaproximássemos ainda mais das dificuldades que enfrentam os empreendedores do Rio Grande do Sul e as pessoas que necessitam de emprego. E eu falava ao governador Eduardo Leite, que agradeço o seu telefonema antes de eu chegar aqui, me parabenizando e justificando que não estaria aqui em virtude de uma viagem. Eu dizia naquela ocasião, e digo sempre que eu tenho possibilidade, que o primeiro resgate da dignidade das pessoas é a moradia. Depois da vida que Deus nos deu, é o endereço, é a casa aonde tu abriga a tua família. Isso nos colocou de frente com os problemas que nós temos que enfrentar cada vez mais desafiadores. Então a vida é um grande aprendizado, e eu agradeço por ter conhecido em tantas ocasiões o vereador Mauro, ter conhecido a Renata, o Mateus, Mauro, tu está no seu 4º mandato. Indo para o 5º mandato. Obrigado, Mauro. Obrigado aos vereadores que tenho a honra de nominá-los, da bancada do Cidadania, Cássia Carpes, da bancada do MDB, Idenir Sequim, Lourdes Spenger, Pablo Melo, a psicóloga Tanise Sabino, a bancada do Novo, o Ramiro Rosário, o Thiago Albrecht, da bancada do PCdoB, Biga Pereira, Giovanni Pulau e coletivo, bancada do PDT, João Bosco Vaz, Márcio Binzeli, bancada do PL, comandante Nádia, Fernanda Bart, Gessé Sangali, bancada do Podemos, Giovanni Eli, Hamilton Sossesmaier, bancada do Progressista, Mauro Pinheiro e Mônica Leal, bancada do PSB, o Ayrton Ferronato, bancada do PSD, Cláudia Araújo, bancada do PSDB, conselheiro Marcelo, Moisés Barbosa, Gilson Padeiro, bancada do PSOL, Karen Santos, Pedro Ruas, professor Alex Fraga, Roberto Rubaina, bancada do PT, Adelicel, Aldacir Oliboni,
o engenheiro Comoceto e o Jonas Reis, bancada do Republicano, o Alvoni Medina, José Freitas, Mari Pimentel, bancada do Solidariedade, Cláudio Janta, bancada do União Brasil, Cláudio Conceição, e mais uma vez eu me refiro na bancada do Partido Progressista, o autor da homenagem e a nossa líder, vereador Mauro Pinheiro e Mônica Leal. Eu quero lembrar também de um episódio que eu convivi muito de perto com as lideranças de Porto Alegre e também com o Mauro Pinheiro. Talvez ele não lembre, porque eu fiz um grande movimento, até para justificar que os meus relatórios que eu dava na Comissão de Constituição e Justiça eram relatórios fundamentados na época das emancipações, e aí eu nunca me esqueço que chegou para mim relatar a emancipação do Delta do Jacuí. E eu imediatamente procurei João Dibe, vereador João Dibe e vereador Vilela, entre outros que eu procurei na ocasião, e eles me falaram, me deram as primeiras aulas, Amarante, nosso diretor-geral, do que era o Delta do Jacuí, as ilhas para Porto Alegre, que serviam de esponjas para a proteção entre a sua função de esponjas do Delta do Jacuí com os DEC e mais o trabalho das bombas que tiravam ou que eram para tirar águas para que o Guaíba não inundasse Porto Alegre. E eu pude estudar bairro por bairro Porto Alegre. Emiliano, nosso arquiteto, a função de cada um, de cada bairro, e apresentei o meu relatório. Na ocasião, indicando que o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento habitacional das ilhas do Delta não se justificava perante a sua função ambiental. Foi a última vez, Armando Burti, que se falou da necessidade da conservação do bombeamento das águas, o papel dos diques que fazem todo o entorno de Porto Alegre, que poucos que chegam em Porto Alegre entendem que a nossa principal entrada, a rodovia, serve também de proteção do dique, para que o Guaíba não adentre em Porto Alegre. Foi o último relatório que se falou da função dos muros do Guaíba, que houve um grande debate na ocasião, alguns contra, outros a favor. Lembro muito bem que lideranças que participavam daquele debate
ainda diziam que não tinha necessidade de manter o muro. E eu disse: olha, o que a história diz, o estudo diz, o tempo cobra. Eu esperava não viver, mas vivemos nesse ano essa tragédia. Então eu espero que este debate, nesta tribuna, nesta casa, realmente possa revigorar a proteção da capital dos gaúchos, que está ferida, que está atingida, e que não procura encontrar culpados, procura encontrar soluções. Ninguém quer saber se tem culpados, não tem como culpar a natureza, mas nós precisamos de nos prevenir, nos precaver de outros desastres. Porto Alegre sofreu muito com isso. Todos os bairros de Porto Alegre ainda estão sofrendo, bairros atingidos e não atingidos, porque todo mundo sofreu este drama, o drama dessa tragédia. Ficamos praticamente 30 dias ilhados em Porto Alegre. E se não fosse pelo empenho do poder público e também do voluntariado, pode ter certeza que nós teríamos perdido muitos irmãos porto-alegrenses naquela tragédia, e gaúchos também. Então, o que eu entendo, Mauro, que nós desta tribuna temos que trazer um grande debate. Nós amamos Porto Alegre. Repito, não tem gaúcho, gaúcha que não tem amor pela sua capital. E todos nós temos este amor. E eu quero só agradecer a Deus por este título, que eu tenho certeza que é o título de maior honraria que eu recebo. Título de cidadão porto-alegrense. E devo a todos que estiveram do meu lado, que torceram por mim, ou me criticarem, para me tornar uma pessoa melhor. E eu digo, eu devo a Deus a vida. E devo a Deus o meu destino. Porque depois que eu tive a segunda vida, devolvida por Deus para cumprir a minha missão, depois de um acidente, eu conheci a Silvana, do qual somos casados há 42 anos praticamente, e tivemos nossos 3 filhos. Eu era vereador, e a Silvana me trouxe luz, me trouxe firmeza do meu objetivo, que política é para servir. E quando eu incentivei, quando nós assumimos na Assembleia Legislativa, em defesa intransigente do espaço da mulher na política. Quando eu concorri a deputado federal, ela não queria concorrer a deputado estadual. Eu digo, olha, não é uma
vontade, é uma necessidade da mulher ocupar o seu espaço. A democracia não estará completa se a mulher não tiver um espaço também na vida pública. No seu 5º mandato, sempre a mais votada, então vocês podem saber e compreender quem tem voto naquela família. Aí fui mais uma vez abençoado por Deus, quando estava no mandato lá em Brasília, como deputado federal, e não há, na minha opinião, quem não se desgaste com essa ida e vinda para Brasília toda semana. Se chega em Brasília com a agenda de Brasília atrasada. Em Brasília tu não consegue, lá no Congresso Nacional, cumprir 20% da agenda. É muito grande a agenda de um parlamentar. Como diz o nosso querido, me dizia o nosso querido Ibsen Pinheiro, tu tem que focar, tu não ganha pela velocidade, tu ganha pela resistência. E aí fui abençoado por Luiz Antônio, o Kovac filho, dizer: pai, tu quer, eu encaro. E eu vi como um chamado divino. Na ocasião, eu falei para ele: se o pai fez 172 mil votos e a mãe fez 90 e poucos mil votos, eu para federal, ela para estadual, e você com esse teu carisma, com essa tua juventude, é impossível tu não fazer 100 mil para você continuar representando o legado da família. Na primeira eleição, 114 mil votos. E hoje eu digo para ele: tu é vinho de outra pipa? Ele diz: não, eu sou da mesma pipa, mas eu sou de outra safra. Já estou no terceiro mandato, presidente da Fundação Milton Campos, que lançou o Capacita no Rio Grande do Sul e o Capacita no país. Primeiro partido a fazer convênio com as universidades para formar a sua juventude, a juventude do partido para exercer vida pública. Então eu sou muito abençoado por Deus, não apenas por quem me substitui na vida pública, mas pela minha família. A nossa filha Viviana, que é advogada, como eu e como Luiz Antônio, e hoje é Helgov, diretora de uma multinacional, a Franciele, que é uma internacionalista, que está exercendo um papel fundamental também, agora como diretora da COP20. Então eu sou muito agradecido pelos meus amigos. Quando eu digo, Celso, amigos, é amor que não tem fim. É isso que é o maior legado da vida pública. Permite que a gente faça muitos e muitos amigos. E eu, que gosto de eleição, quero dizer para vocês: o vereador Mauro Pinheiro me inspira, a vereadora Mônica Leal me inspira, os vereadores de Porto Alegre me inspiram, os vereadores do Rio Grande do Sul, de todos os municípios, me inspiram. É eles o primeiro elo com a sociedade.
um exemplo de Câmara para o Rio Grande do Sul e para o país. Então quero fazer uma homenagem aos vereadores de Porto Alegre, no meu estilo, dizendo, saudando os nobres colegas, em nome do Alto Uruguai, minha homenagem aqui vai num momento de euforia, com versos de minha cria, e diz das duas extremas, pois enfrentamos problemas ao passar o dia a dia. Problemas se multiplica cada dia que passa, e por mais que o vereador faça, nunca o povo é satisfeito. Para nos pôr um defeito, sempre é encontrado um motivo, mas como legislativo, precisa haver mais respeito. É a nossa missão na Câmara legislar, fazer lei. Por que razão, eu não sei, nos fazem tal afronta? Se a lei é de pouca monta, talvez por esse motivo resolva o Executivo atuar por sua própria conta. E o vereador que se preza não poderá ficar quieto. Se discute um projeto, se a lei for aprovada, se a mesma não for vetada, como manda o regimento, não pode em nenhum momento deixar de ser respeitada. É homenagem do colega, é a minha gratidão eterna. Renguemos da mesma perna, não podemos ser rivais. Divergimos em ideais, com os mesmos objetivos, mas dentro do legislativo nós somos todos iguais.